A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje é 20 de setembro de 2020. Estamos vendo os profetas menores na lição dos jovens, tomando como base esta revista do quarto trimestre do ano 2012. Sabemos que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. A lição de hoje é a 12ª lição, que tem como título Zacarias, o reinado messiânico. Texto áureo: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Verdade prática: Jesus é tanto o Salvador do mundo, como o Rei do universo. Leitura bíblica em classe está em Zacarias capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, dos versículos 1 ao 3 e dos versículos 20 ao 23. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Capítulo 8, do 1 ao 3. Depois veio a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Os objetivos desta aula são compreender a estrutura e a mensagem do livro de Zacarias, explicar a promessa de restauração da nação, saber que o reino messiânico é real. O futuro. O futuro ele é um mar inexplorado do desconhecido, em que muitas pessoas acabam se inquietando, se perturbando, acabam muitas vezes consultando charlatões, videntes, necromantes, vão procurar resposta nas cartas, nos búzios, para querer entender o amanhã. Mas, na realidade, nós sabemos que o amanhã pertence a Deus. E muitas vezes, como nós podemos contemplar na palavra, o Senhor revela o porvir, o Senhor revela o futuro para os seus santos profetas, homens que foram usados de uma maneira muito especial pelo Espírito Santo. Então, uma das principais tarefas do profeta é anunciar a palavra de Deus. E aqui no contexto bíblico, geralmente o pecado ele era denunciado, as consequências do pecado, as consequências de uma vida distante da presença de Deus. Mas, por outro lado, o arrependimento, a obediência, a vida de renúncia sempre trouxe grandes bênçãos e grandes avivamentos para o meio do povo de Deus. Nós sabemos que aqueles profetas, eles entregaram a mensagem do Senhor fielmente. Isaías, Jeremias, Obadias, Amós, Oséias, Ageu, eles entregaram a mensagem pelo fato de
entregaram a mensagem, a grande maioria deles foram rejeitados, desprezados, sofreram perseguição, escárnio, mas eles continuaram a pregar a palavra de Deus com muita graça, com muito poder, com muita ousadia do Espírito Santo. Meus amados irmãos, aqui no profeta Zacarias, nós vamos ver lições gloriosas. Um profeta que motiva o povo juntamente com o seu contemporâneo, seu amigo, seu irmão Ageu. Eu posso crer que era o velho Ageu e Zacarias era um jovem, e os dois unem força para motivar o povo, para que eles pudessem reconstruir o templo que estava em ruína. É lógico que a obra já tinha começado, mas que era preciso dar continuidade àquela grandiosa obra. Aqui no primeiro ponto, o livro de Zacarias, o contexto histórico, a vida pessoal, estrutura e mensagem, unidade literária. O segundo ponto, a promessa de restauração. Terceiro ponto, o reino messiânico. Então aqui no contexto histórico, Zacarias e Ageu, eles profetizaram, eles entregaram os seus oráculos divinos no segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, aproximadamente em 520 a.C. Então, o que havia ali, como nós falamos na aula passada, havia uma indiferença religiosa, o avanço do secularismo. Então, Deus estava na realidade em segundo, terceiro, quem sabe, o último plano na vida dos seus servos. A vida pessoal de Zacarias, a própria palavra vai dizer que ele fazia parte do sacerdócio. O seu avô era sacerdote. Ele era filho de Baraquias. Acredita-se que o seu pai faleceu quando ele ainda era criança e ele foi criado pelo seu avô Ido. Os nomes destes homens têm significados muito especiais. Por exemplo, Zacarias significa o Senhor lembra. O Senhor não sofre de amnésia como nós. Ele não se esquece das promessas que ele fez para o seu povo. O nome do seu pai, Baraquias, significa o Senhor abençoa. E o nome do seu avô, Ido, significa no tempo. É uma grande revelação. Dá uma grande mensagem os três nomes destes homens. Então, no tempo certo, o Senhor se lembra e nos abençoa. Você pode receber esta palavra gloriosa ao teu coração? O ministério de Zacarias durou aproximadamente aí, depois do seu chamado, uns 2 anos. Como já falamos, ele era sacerdote. Ele foi consagrado para o ofício. Na consagração dos sacerdotes, pegava-se o sangue do novilho ou do cordeiro imolado, passava-se na orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito, significando purificação da mente, dos pensamentos, purificação nas mãos, purificação das obras, e o sangue no dedão, purificação no caminhar, na trajetória diária. E depois o óleo era derramado sobre a cabeça, porque não dá para realizarmos a obra de Deus sem o poder glorioso do Espírito Santo. Na mensagem de Zacarias, nós vamos ver que ela foi entregue tanto por visão como por palavra. O assunto do livro é o Messias de Israel, aleluia, o rei de Israel, o rei que retornaria para o seu lugar.
Então essa mensagem, a gente vai ver aqui no livro de Zacarias, uma mensagem completamente escatológica, onde aponta para os dias de Cristo, passam séculos e séculos e aponta também para o milênio. Unidade literária. Existem aqueles que defendem a unidade literária, dos capítulos 9 ao 14, provenientes do pré-exílio babilônico. Há aqueles que apontam para um período pós-exílico. Esta última está completamente descartada. Há uma diferença de estilo que é natural. Um autor pode mudar o seu estilo com o tempo e com o assunto a ser tratado. É interessante que a gente tem alguns amigos, né? E você deve conhecer alguém que diz assim: rapaz, eu comecei a pregar desse jeito e eu não mudo, esse é meu estilo. Pois, meu querido, eu quero mudar a cada dia. Eu quero a cada dia mudar para melhor. Eu quero mudar não somente a maneira de lecionar, eu quero que Deus venha me aprimorar, venha me ajudar. E lógico que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Eu quero melhorar, quero mudar na maneira de ministrar a palavra. Enfim, há uma mudança, sabe por quê? Porque nós, na realidade, estamos em uma constante mudança. Nós não somos mais os mesmos. O seu pai não é mais o mesmo, a sua mãe não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. Você não tem a mentalidade, jovem, que tinha, por exemplo, quando você tinha 5, 6, 7 anos de idade. Então nós estamos em constante mudança. O único que não muda é Deus. Ele é imutável. Ele não muda, mas nós a cada dia precisamos mudarmos e mudarmos para melhor. Há uma combinação profética. Jeremias comprou um campo, visitou a casa do oleiro. Então o Antigo Testamento ele é rico de detalhes sobre a obra redentora. A gente vai ver o Senhor falando do amor de Oséias para com Gomer, representando o amor de Deus para com Israel. A gente pode extrair uma lição do amor de Deus, de Cristo, para com o pecador, que longanimamente está esperando e fazendo de tudo por intermédio da sua palavra para que este venha alcançar a salvação. Os próprios escritores do Novo Testamento reconhecem a presença de Cristo na obra e na história da redenção. A gente vai ver que os escritores Pedro, João e principalmente Paulo, eles olham para o Antigo Testamento e vê desde Gênesis a obra da redenção, a obra da salvação do homem sendo escrita pelo dedo de Deus. A coletânea de profecias. A gente vai ver aqui que o profeta Zacarias, ele vai ter uma coletânea de mensagens muito gloriosas. 8 visões. Eu vou relatar rapidamente aqui do capítulo 1, do versículo 7 ao 17. Zacarias vê mensageiros, os quais afirmam que as nações vizinhas, opressoras de Judá, vivem em pecado tranquilamente. A segunda visão, Zacarias vê 4 chifres que representam os 4 poderes mundiais que oprimiram e dispersaram o povo de Judá e Israel. E também vê 4 ferreiros que derrubam estes chifres. Então quem são esses impérios? Está lá a Síria, a Babilônia, os medos persas. E Deus usa os ferreiros. Quem são os ferreiros? Os ferreiros são instrumentos nas mãos de Deus para punir o chifre, porque na Bíblia chifre fala de poder. Na terceira visão, Zacarias vê um homem que mede a cidade de Jerusalém. Ela um dia estará repleta de pessoas e o próprio Deus será um muro ao seu redor. Aqui fala da proteção divina. A quarta visão, Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote, em pé diante de Deus. As suas roupas sujas são trocadas por vestimentas finas
e novas. As acusações contra ele são rejeitadas pelo Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 12, a Bíblia vai dizer que o nosso acusador, ele quer nos acusar de dia e de noite. Mas nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo. O apóstolo João teve essa revelação gloriosa. E as vestes sujas. Essas vestes falam do pecado que mancha nossas vestes. Que vestes são estas? Estas vestes foram entregues quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas que o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus nos purifica e as nossas vestes de justiça, elas se tornam brancas, resplandecentes para o arrebatamento da igreja. A quinta visão. Zacarias vê um candelabro que continuamente é mantido aceso por um reservatório ilimitado de azeite. Meus amados irmãos, Zacarias ele tem visões de imagens apocalípticas, assim como João. O Senhor mostra para ele o porvir, este candelabro que é mantido pelo azeite, que esse azeite representa a presença gloriosa do Espírito Santo. Deus me deu uma mensagem lá em Êxodo, se eu não me engano é Êxodo 34, o crente menorá. E o que é o crente menorá? É o crente que é o candelabro, aonde nós somos abastecidos pela gloriosa presença do Espírito Santo de Deus, com as suas 7 hastes, o Espírito do Senhor, o Espírito de força, o espírito de conselho, o espírito de entendimento, o espírito de inteligência, o espírito de fortaleza, o espírito do temor do Senhor. É muito lindo. Sabe onde ele está? Dentro de mim, dentro de você. Há uma outra revelação. Zacarias vê um rolo que voa, o qual representa a maldição de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E o Espírito do Todo-Poderoso, todas as pessoas serão julgadas. O enfoque aqui é a transgressão do indivíduo, não os pecados da nação. Cada um é responsável pela vida que leva, pelo pensamento que pensa, pelas palavras que saem dos seus lábios. Nós somos responsáveis por nossas ações. A maldição de Deus é um símbolo de destruição. Todo pecado será julgado e removido. Zacarias tem uma sexta visão de uma mulher em um cesto, e ela representa a iniquidade das nações. O anjo a coloca novamente no cesto e a devolve à Babilônia. Os pecados individuais foram julgados na última visão. Agora a transgressão é removida da sociedade. O pecado tem que ser erradicado a fim de limpar a nação e os indivíduos. E a última visão. Zacarias tem uma visão de 4 cavalos e carros, os quais representam o juízo de Deus contra o mundo. Um deles é enviado ao norte, a direção de onde vinha a maior parte dos inimigos de Judá. Os outros patrulham o mundo, prontos para executar o juízo de acordo com as ordens de Deus. O juízo virá sobre aqueles que oprimem o povo de Deus. Virá o tempo do Senhor conforme as suas ordens. Então, as revelações de Zacarias são revelações que nos mostram que nós precisamos verdadeiramente confiar no Deus Todo-Poderoso. Aqui no segundo capítulo, Sião, Zacarias introduz um oráculo de uma fórmula profética, cheia de autoridade. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Neste livro, o Senhor dos Exércitos, ele é revelado, é falado assim de diversas vezes. O Senhor, ele se declara com zelo. Esse zelo está se referindo à santidade de Deus. Aleluia! E a restauração de Israel. A palavra profética anuncia: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Aquela geração, nos tempos de Zacarias, havia sido cativa da Babilônia durante 7 anos. Eles haviam voltado, estavam agora reconstruindo o templo. Mas há aqui uma mensagem profética
relacionada ao porvir do reino messiânico, que é o terceiro capítulo da nossa lição, o reino messiânico, a pergunta pela paz. A paz é universal, a orla das vestes de um judeu, é muita coisa gloriosa que nós distraímos. Ei, a paz vai reinar no mundo. O nosso Jesus Cristo, ele vai reinar de Jerusalém durante os 1000 anos sobre a terra, e só depois dos 1000 anos, onde ele julgará e condenará Satanás, os falsos profetas. Meu Deus, todos serão condenados, lançados no lago de fogo e enxofre. O trono branco, onde cada ímpio irá se apresentar diante de Deus e ser julgado pelos seus pecados. Mas aqui no milênio, a paz ela será universal. É o próprio Cristo reinando. E haverá um desejo das demais nações, de tal maneira que as pessoas irão querer visitar Jerusalém, aonde Deus estará eternamente reinando de uma maneira gloriosa. Eternamente assim, inicialmente os 1000 anos, porque nós entendemos que o verdadeiro governo do Senhor é da Sião celestial. Então as pessoas terão um desejo tão grande que vão agarrar na orla dos judeus com o desejo, com o anseio de desfrutarem desta paz, desta alegria, deste gozo do reinado de Jesus Cristo. Então, na conclusão, diante do exposto, podemos concluir se todas as profecias sobre os impérios passados e acerca da primeira vinda do Messias cumpriram-se fielmente, as profecias escatológicas igualmente se cumprirão. Os acontecimentos atuais, por si só, começam a confirmar esta realidade. Basta olharmos para a história do mundo, na política, a própria natureza gemendo, se sacudindo com maremotos, terremotos. Se nós olharmos para as pestes, as pragas e tudo que está ao nosso redor, tudo isso são sinais de que Cristo vai voltar. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. No céu terão 2 grandes eventos, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, onde cada cristão será recompensado pelo Senhor. Aqui embaixo, durante os 7 anos, o anticristo vai começar a reinar, mas no meio, nos 3 anos e meio, o tratado será rasgado e dar-se-á início à grande tribulação. Mas isso é uma mensagem para outra aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. E como diz o nome Isaías, o Senhor se lembra, Ele não tem se esquecido de você. Como diz o significado do nome ido, no tempo certo, Deus vai cumprir todas as promessas na tua vida, na tua família e no teu lar, para a glória de Deus. Se você gostou dessa aula, se inscreve no nosso canal, AD Montese TV, curte e compartilha para Deus abençoar outras pessoas. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.